Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Parte Especial. Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Artigo 214, revogado. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Artigo 216. Revogado. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Sedução. Artigo 217, revogado. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone.
Pena, reclusão, de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. Inciso 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Capítulo 3. Do rapto. Rapto violento ou mediante fraude. Artigo 219, revogado. Rapto consensual. Artigo 220, revogado. Diminuição de pena. Artigo 221, revogado. Concurso de rapto e o outro crime. Artigo 222, revogado. Capítulo 4. Disposições gerais. Artigo 223, revogado. Artigo 224, revogado. Ação penal. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada. Inciso 1. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Inciso 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Inciso 3, revogado. Capítulo 5. Do latrocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Casa de prostituição. Artigo 229.
manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Rufianismo. Artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vai exercê-la no estrangeiro. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. Parágrafo 2º. A pena é aumentada da metade se, inciso 1. A vítima é menor de 18 anos. Inciso 2. A vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Inciso 3. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou inciso 4. Há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. Parágrafo 2º. A pena é aumentada da metade se, inciso 1. A vítima é menor de 18 anos. Inciso 2. A vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Inciso 3. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou inciso 4. Há emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Artigo 232, revogado. Capítulo 6. Do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Escrito ou objeto obsceno.
Artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Inciso 2. Realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha um mesmo caráter. Inciso 3. Realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7. Disposições gerais. Aumento de pena. Artigo 234-A. Nos crimes previstos neste título a pena é aumentada. Inciso 1. Vetado. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. De metade, se do crime resultar gravidez. Inciso 4. De 1/6 até a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Artigo 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Artigo 234-C. Vetado.